Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Filemão 1, 17, 19. Bom, para quem não conhece a carta de Filemão, Paulo, na prisão, estava escrevendo para Filemão, que era um senhor de escravos, e Filemão era o senhor do escravo chamado Onésimo. Na prisão, Onésimo conheceu o apóstolo Paulo e Paulo começou a evangelizá-lo e Onésimo se converteu. Após Onésimo se converter, ele agora está voltando para o seu senhor Filemão e Paulo escreve essa carta enviando para ele. Então, nessa passagem que nós lemos aqui, o que está acontecendo é que Paulo está dizendo para Filemão: olha só, eu sei que o seu escravo fugiu de você, que é Onésimo, e ele te gerou prejuízos, e eu sei que você pode puni-lo segundo a lei romana, inclusive com a morte. Você pode dar diversas punições a ele, mas eu quero te dizer, cara, se ele te deveu alguma coisa, se ele tá errado contigo, se ele tá qualquer dívida que ele tenha, eu pago. Eu pago. Pode botar na minha conta que eu pago. Eu dou meu jeito e eu pago. Ou seja, eu vou cobrir qualquer prejuízo que Filemão possa ter causado a você. E é bem interessante porque hoje, numa época em que nós temos a teologia da prosperidade, temos a teologia coach, a teologia do domínio, que tem uma coisa em comum nessas três teologias, que o homem é o centro e que o resto do universo, inclusive Deus, existe para satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, o meu querer. É sempre o eu no centro. Aqui Paulo está fazendo exatamente o contrário. Ele está dizendo, não, olha só, eu não errei contigo, eu não vacilei com você. Pelo contrário, eu até te salvei a vida. Porque é como ele termina a fala dele. Eu poderia até estar cobrando de você porque eu salvei sua vida em determinada ocasião. E aí a gente não sabe exatamente como foi isso, enfim, pelo menos nos comentários bíblicos que eu li, não falava nada sobre isso. Mas o fato é que Filemão tinha uma dívida de vida com Paulo. Mas Paulo está dizendo, olha só, independente disso, cara, se Onésimo cometeu algum erro contra você e te deu algum prejuízo, então eu pago. Pode botar na minha conta. Não preciso cobrar dele não. E Paulo realmente ele não tinha errado com Filemão, mas ele simplesmente se coloca disposto a pagar o erro do outro. E aí eu faço a pergunta a você: qual a última vez que você esteve disposto a pagar o preço do erro de outra pessoa? Quando alguém errou e por amor a essa pessoa você se colocou e falou, não, pode deixar que eu cubra esse prejuízo. E aí não só financeiramente, mas emocionalmente também, enfim. Ou então algumas outras formas que você poderia ter coberto o prejuízo que a outra pessoa causou. A verdade é que nós vivemos hoje numa época que todo mundo quer cobrar seus direitos. Todos os cristãos querem cobrar seus direitos, inclusive direitos que eles inventam na própria cabeça deles. Como que se alguém dá um dinheiro na igreja, acha que tem direito a Deus restituir com juros tudo o que ele pagou. Como se tudo que nós temos não fosse de Deus, né? Então tudo que nós conquistamos já não fosse de Deus, então porque a gente devolveu um dinheiro na igreja, agora Deus tem que nos dar a bênção que a gente quiser. Como eu frequento determinada igreja, então todos os irmãos têm que me amar e me tratar muito bem. Como eu vou lá e participo do ministério tal, todo mundo tem que reconhecer o meu trabalho. E tudo é eu. É o ego no centro do universo, né? O seu ego no centro do universo. Recomendo o livro Ego Transformado, do Tim Keller, que é meu grande amigo Cássio me deu esse livro e é um daqueles livros que muda a nossa vida.
E eu recomendo todo mundo que leia. Eu acho que todo cristão tem que ler esse livro pelo menos uma vez por ano, porque pra gente colocar o nosso ego no devido lugar dele. E a verdade é que a gente sempre fica nessa de eu. Por que que a gente se decepciona com Deus? Porque Deus não fez o que eu achava que era melhor. Por que que a gente se decepciona com as pessoas? Que as pessoas não fazem o que a gente acha que elas deveriam fazer. E por aí vai. Então é sempre o ego no centro de tudo. Só que aqui a gente vê Paulo fazendo exatamente o oposto. Paulo dizendo, não, olha só, cara, eu não estou preocupado qual vai ser meu prejuízo. Eu estou preocupado em ajudar Onésimo. Ponto. Onésimo tem o seu valor, Onésimo já provou que ele mudou, que é uma pessoa completamente diferente, que ele está tentando ser melhor. Então, vamos zerar o passado dele e recomeçar. Então, para zerar o passado dele, eu assumo a dívida. E agora ele tem a oportunidade de ter uma nova vida. Você lembra de alguém que fez isso pela gente? Que fez isso por você? Teve um determinado cara, né, que morreu numa cruz e fez exatamente isso. Um tal de Jesus, o Deus que se tornou humano e veio e morreu na cruz, abrindo mão do seu eu para que pudesse surgir o nós. E assim todo o nosso pecado foi perdoado e agora a gente tem uma oportunidade de começar uma nova vida fazendo diferente, fazendo melhor do que a gente tinha feito na vida anterior. É por isso que a gente diz que o velho homem morreu e nós somos uma nova criatura em Cristo. E essa é uma coisa linda do Evangelho, de quando nós nos convertemos, porque não é que você vai ser uma versão melhorada de quem você era anteriormente. Não, não é isso. O Evangelho é uma mudança muito mais radical. Você é uma nova criatura. Você que tinha uma natureza pecaminosa, agora você começa a desenvolver uma natureza de santidade. E aí, por favor, entenda a santidade como a Bíblia ensina a santidade, que não é uma perfeição, não é alguém que não vai errar mais, mas a santidade no sentido de que nós fomos separados para Cristo e agora nós somos totalmente deles. E é muito lindo isso, porque em Cristo todo o seu passado fica para trás. Assim como Paulo pediu para Filemão deixar o passado de Onésimo para trás, porque ele iria pagar todas as dívidas, é assim que Cristo faz conosco. Ele vai lá e paga a nossa dívida com Deus, porque todos nós somos devedores a Deus por causa dos nossos erros e das nossas falhas, dos nossos pecados. E a partir daí nós podemos ter uma nova vida. Nós podemos ser diferentes. Nós podemos fazer algo muito melhor do que nós fizemos anteriormente. E a questão é, o que você tem feito a respeito disso? Que estilo de vida você tem vivido? Será que você tem vivido um estilo de vida que honra esse sacrifício? Me lembro também de um filme muito bom, O Resgate do Soldado Ryan, que tem uma cena que para mim é uma das cenas mais lindas do cinema mundial, assim, de todos os filmes que eu já vi, onde, para quem não conhece, para quem nunca viu esse filme, eu vou dar o spoiler, enfim, essa é uma das cenas finais, mas enfim, meus pêsames, esse filme é velho, se você não viu ainda, você já deveria ter visto. Enfim, mas não deixe de ver o filme por causa disso, porque vale muito a pena. E na cena final, o soldado Ryan ele era irmão de 4 outros soldados e ele foi enviado para a guerra e se eu não me engano, um presidente americano, enfim, um general, alguém poderoso, viu que os 3 irmãos dele já tinham morrido na guerra. Então ele cria uma missão para resgatar esse soldado que é o Ryan, para que ele possa voltar, para que a mãe dele tenha algum consolo, né? Afinal, já perdeu 3 filhos, que ela não perca o quarto. E aí, enfim, um batalhão inteiro, se eu não me engano, era 6 ou 7 pessoas, separado. Enfim, eu não sei o nome técnico, enfim, do militarismo e tal, não entendo muitas dessas coisas, mas enfim, é separado lá uma equipe de 7 pessoas para resgatar o soldado Ryan. E enfim, dessa equipe praticamente todo mundo morre. E no final o capitão,
que é o que coordenava essa equipe, ele também toma um tiro para salvar o soldado Ryan. E enquanto ele está morrendo, ele simplesmente fala pro soldado Ryan: faça valer a pena o nosso sacrifício. É uma das cenas mais lindas assim do cinema. E eu fico pensando, quando eu vejo essa cena, eu sempre lembro da Bíblia, né? Em que Paulo fala, né, que Jesus lá na cruz ele viu, ele suportou o sofrimento pela alegria que lhe estava proposta. Então Jesus sabia, né, que um dia nós iríamos crer nele. E a questão é, a gente tem feito valer a pena o sacrifício dele? Será que nós temos feito valer a pena o sacrifício do Cordeiro? Como aqueles irmãos moravianos que eles decidiram se tornar escravos para evangelizar uma ilha. E enquanto eles estão lá no navio indo embora, eles falam uma frase mais ou menos assim: que o nosso sacrifício possa honrar o sacrifício do Cordeiro, porque o sacrifício do Cordeiro não seja em vão. E a questão é, o sacrifício do Cordeiro tem sido em vão na sua vida? Porque uma das formas mais lindas de honrar o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, é exatamente pagando a dívida de outras pessoas. E aí pagar a dívida de outras pessoas pode ser feito de diversas formas. Pode ser financeiramente, né? Eu já ajudei algumas pessoas financeiramente e tal, por dívidas que não fui eu que adquiri, mas eu fui lá e paguei a dívida da pessoa para ajudá-la a superar um momento difícil pela qual estava passando. Mas você pode pagar a dívida de simplesmente parar e ouvir um irmão que está passando por um momento difícil e consolar ele. Não foi você que causou o momento difícil que o irmão está passando, mas você pode ser a resposta de oração e você pode ser a recompensa do sacrifício do Cordeiro que vai lá e paga a dívida. Talvez a pessoa que magoou o irmão que deveria estar ouvindo o que ele disse, o que ele está lhe dizendo, mas talvez ele não tenha oportunidade de falar com essa pessoa. E aí você vai lá e se coloca nesse local e você ouve esse irmão. Talvez o pagar a dívida do outro seja andar mais uma milha, seja dar outra face, seja não retribuir o mal com o mal, porque você sabe que muitas vezes a pessoa que está fazendo mal nem conhece o Cordeiro, né? Nem conhece Jesus, e por isso ela ainda não teve seu coração transformado, e aí ela age como ela age. É você entender a história do outro, é você hoje, aí é um ponto muito importante, que eu sempre bato nessa tecla, é você aceitar as visões diferentes que o seu irmão tem do mundo. Porque hoje em dia, quando alguém não vota na pessoa que um determinado cristão acha que ele tem que votar, essa pessoa se torna a pior pessoa do mundo, e a gente não paga o preço de simplesmente ter misericórdia e entender que, cara, nós vivemos numa democracia, as pessoas podem votar em quem elas quiserem. E o voto não determina a espiritualidade de ninguém. Afinal, nenhuma ideologia humana contempla todo o evangelho, seja de direita, esquerda, centro, seja capitalismo, comunismo e qualquer outro ismo. Nem o cristianismo contempla quem Jesus é completamente. Quem dirá esses outros ismos e filosofias mundanas que existem. Muitas delas pautadas no pecado, porque todas elas são corrompidas pelo pecado. Qualquer ideologia humana foi elaborada por um ser humano, então ela é corrompida pelo pecado. Ah, Bruno, mas como assim nem o cristianismo contempla tudo que é Cristo? Jesus não se restringe a uma religião. Ele é muito maior que qualquer religião que já existiu. Ninguém consegue entender Deus completamente. Então, como é que a gente pode achar que nossas religiões, com seus dogmas e doutrinas, realmente revelam completamente quem Cristo é? Isso é muita soberba nossa achar isso. Se você, como cristão, acha que você entende tudo sobre Deus, você não entendeu nada a respeito dele. Você não entendeu quem ele é e o tamanho que esse Deus que você está tentando entender. Deus é esse ser incompreensível que escolhe se revelar a nós e
vai nos explicando aos poucos, porque nós somos incapazes de entender completamente quem Ele é. Nossa mente é muito limitada, nossa visão de mundo é muito limitada. Cara, você nem sabe quem você é completamente, aí você quer dizer que você sabe quem Deus é? Enfim, e aí nós nos dividimos, nós nos separamos por coisas tão idiotas, tão banais, sendo que a melhor forma de revelar Cristo é através da nossa união. Eu ouvi recentemente numa pregação uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha olhado por esse lado, e depois que eu vi e vi o contexto, realmente para mim faz muito mais sentido a explicação da passagem assim, que é aquela passagem que diz, né, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está no meio deles. Ou melhor, Jesus fala, ali eu estou presente, né? E é interessante que normalmente a gente traz essa passagem, imagina que juntou 2 cristãos, Jesus ali, de forma espiritual, estaria presente. Mas não é isso que aquela passagem diz, pelo contrário. É que quando 2, 3 cristãos concordam, andam em unidade, aí Cristo se revela. E Cristo se revela através do amor que nós temos uns pelos outros. Se você ler João 17, a oração de Jesus é basicamente isso. Deus, que eles se amem para que o mundo possa ver e vir a te conhecer. Então é o amor que nós temos um pelo outro que revela o amor de Cristo. É quando Paulo escreve para Filemão dizendo, cara, a dívida dele agora é minha. Isso revela o amor de Cristo. É quando alguém vai lá e te magoa e te faz algum mal e você fala, não, cara, relaxa, eu já te perdoei. Talvez a gente não tenha a mesma amizade de antes, a gente não vai ter a intimidade de antes, porque uma confiança foi quebrada, mas não se preocupe, eu não vou retribuir esse mal que você fez a mim sendo mal também, fazendo mal a você. Eu já te perdoei. Você segue em frente, eu vou seguir em frente também. E precisando, mesmo que você não mereça, eu vou te ajudar. Porque isso é disso que se trata o Evangelho. Então, e o pior é que quando a gente olha para nossa igreja, cara, olha para a igreja evangélica brasileira, e aí quando eu falo, não estou falando da minha igreja, a igreja do Recreio, não estou falando dela, estou falando da igreja evangélica brasileira como um todo. Embora a minha igreja também não seja perfeita e tenha seus problemas, afinal, eu tô nela, então só o fato de eu tô nela significa que ela é uma igreja problemática e uma igreja pecadora. Afinal, eu tenho meus problemas, tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades e eu sou um pecador. Então, só por isso minha igreja já não é perfeita. Enfim. Mas o fato é que muitas vezes nós hoje estamos tão divididos, nós brigamos por tantas coisas banais, cara, que não vão levar a lugar nenhum. E aí a gente não entende por que o mundo não quer Jesus. Porque, cara, às vezes eu olho para a igreja evangélica brasileira e esse Jesus que a igreja evangélica brasileira prega, muitas vezes eu também não quero, não. Eu admiro demais o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é incrível. Mas o Jesus que nós cristãos temos revelado ao mundo tem sido um Jesus bem mais complicado e um Jesus muitas vezes distante de quem Jesus foi de quem Jesus é e é revelado na Bíblia. E eu acho que o grande problema que as pessoas têm não é com Jesus, porque a verdade, gente, é que todo mundo que estuda a história de Jesus vê que ele é o cara. Tem gente que não acredita que ele é Deus, mas, cara, eu não lembro de uma pessoa que eu já vi, inclusive ateus, que não fala que Jesus era uma pessoa muito boa. As pessoas têm problema com o cristianismo. E, infelizmente, muitas vezes com razão. Porque muitas vezes nós estamos muito distantes de quem Jesus é. E isso não quer dizer também que a gente vai ficar cobrando uma perfeição dos nossos irmãos, não. Não é isso. Mas eu acho que nós, como cristãos, temos que pensar, cara, será que nós temos agido como Jesus? Será que eu tenho agido como Jesus agiria? Será que quando as pessoas olham para mim, elas conseguem ver Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus real que andou entre nós, que se encarnou e se tornou ser humano? Será que ao olharem para mim elas conseguem ver o Espírito Santo em mim?
O problema é que a gente quer muito o poder de Deus, a gente quer muito o conhecimento, mas assim, cara, de que adianta ter várias informações sobre Jesus se você não é como ele? Se você não vive como ele? Não lembro qual é o pregador que diz isso, se eu não me engano é C.S. Lewis, enfim. Se não é C.S. Lewis, é Spurgeon, enfim, o Martin Lloyd Jones, um desses caras aí. Mas que ele fala que as únicas partes da Bíblia que você crê são aquelas que você vive. E a primeira vez que eu vi essa frase, ela realmente iluminou minha mente, falou, cara, realmente faz todo sentido. É aquela parábola de Jesus, né? O homem insensato não é aquele que não ouve as palavras de Cristo. Porque o homem que Cristo construiu sua casa sobre a areia e o homem que construiu sua casa sobre a rocha, os dois ouviram a palavra de Cristo. A diferença é que um praticou e o outro não. Então, o cara que ouviu e não praticou é o que edificou sobre a areia. E muitas vezes o pessoal associa isso ao não cristão, né? Então, assim, não, então a pessoa não é crente. Não, peraí, às vezes ele é crente. Ele está ouvindo a palavra. Ele até crê naquela palavra, mas ele não vive. Então, assim, o homem sensato, o homem sábio, ele vê os ensinamentos de Cristo e ele pratica. E a questão é do que você tem praticado, do que você crê. Porque, assim, eu já tive a oportunidade de estudar no seminário, enfim, não cheguei a concluir o seminário, mas eu já fiz alguns seminários. Isso é bem curioso. Eu já participei de 3 seminários diferentes. E eu achei isso muito legal porque eu tive a oportunidade de ver visões completamente diferentes. É muito interessante porque eu participei do seminário Betel, que tem um determinado tipo de visão. Eu já participei do seminário Batista do Sul, que tem outra visão, e eu participava de um instituto chamado Martin Lloyd Jones, que tem outra visão. Então, assim, é bem interessante que eu tive a oportunidade de ver visões bem diferentes a respeito de diversos temas do Evangelho. E eu acho lindo isso no reino de Deus, porque Deus é um ser tão complexo que ele vai gerando diversos tipos de interpretações, né, a respeito de quem ele realmente é. Principalmente nas coisas secundárias, tá? Todos eles se concordavam nas coisas primárias, que as coisas primárias são aquelas relativas à salvação, ao evangelho e ao plano de redenção. Essas são as coisas primárias. O que é primário? Primário é Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano pecou contra Deus, o ser humano por si só não conseguiria o perdão dos seus pecados, não conseguiria ser perfeito e pagar a dívida que ele tinha com Deus. Então Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. E por causa disso nós podemos confiar que se nós cremos nessa verdade, os nossos pecados também serão perdoados. Essa é a essência do Evangelho. Isso é o Evangelho. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas falam que evangelizam, mas elas estão ensinando doutrinas, estão ensinando princípios cristãos, porque a Bíblia, e aí alguns vão achar que isso é heresia, mas é um fato, a Bíblia não fala só do Evangelho. A Bíblia, o centro da Bíblia é o Evangelho, que é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Isso aí é um fato. Mas a Bíblia também tem princípios, tem valores, tem uma ética, tem várias outras coisas, tem fatos históricos, tem várias outras coisas que nós podemos tirar da Bíblia. Tirar no sentido de aprender, de extrair, e não de tirar de atualizar a Bíblia. Porque, enfim, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem crente que acha que se alguém usa a palavra atualizar, acha que a gente quer mudar o que está escrito na Bíblia. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos crescer. O que eu estou dizendo aqui é a Bíblia tem outros ensinamentos além do Evangelho. E eu percebo que hoje, muito do que é pregado não é o Evangelho. Muito do que é pregado são os princípios e valores e tal. Eu, por exemplo, no início dessa palavra, não estava pregando o Evangelho. Eu estava pregando sobre como viver no reino de Deus. Como viver conforme Cristo ensina. Que é o que está acontecendo ali na carta de Filemão. A carta de Filemão é um excelente exemplo. A carta de Filemão não fala do Evangelho em si. Você não tem nenhum ensinamento a respeito do Evangelho na carta de Filemão. Mas você tem várias coisas sobre como você viver no reino de Cristo.
após você crer no Evangelho. Então, a gente precisa ter essa maturidade de reconhecer o que é o Evangelho, o que é doutrina, o que é ensinamento, o que se aplica só naquela época, o que não se aplica mais hoje. Porque existem coisas que são doutrinas para aquele momento apenas da história, que eram importantes naquele momento da história, mas que hoje não se aplicam mais. Vou dar um exemplo, no Velho Testamento isso fica muito claro, as leis cerimoniais hoje não se aplicam mais. E o que é muito triste é que a gente vê uma igreja que se divide por causa dessas coisas de princípios, por causa dessas coisas doutrinárias. E muitas vezes por causa de doutrinas que foram inventadas por homens, porque não tem nem base bíblica. E a gente fica se dividindo e tal. Por exemplo, se sua igreja só aceita quem é de direita ou quem é de esquerda, ela está sendo totalmente antibíblica, porque não tem, isso é doutrina de homens, porque na Bíblia não tem nada sobre isso. Não tem nada que fala sobre isso. Tem nada que diga que o irmão de esquerda não é cristão, que o irmão de direita não é cristão. O que define se alguém é um cristão ou não é a fé que ele tem em Cristo. Então, cara, a gente precisa abandonar essa imaturidade, essa infância. E, como eu já falei diversas vezes, a gente precisa ser resposta à oração de Cristo e viver em unidade. A gente precisa pagar o preço da unidade, pagar o preço de estar com o outro. Porque, gente, nem sempre é fácil estar com os irmãos, não, tá? Tem irmãozinho que é difícil de conviver mesmo. Você mesmo, algumas vezes, não é uma pessoa difícil de conviver? Seja sincero. Tem dias que não é difícil estar com você? Então, assim, cara, tem irmãos que também tem dias que é difícil estar com eles, mas, cara, paciência, a gente tem que amar uns aos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que zelar uns pelos outros, nós temos que pagar as dívidas uns dos outros. E aí, pagar a dívida, falando da parte financeira, tenha sabedoria, porque tem irmãos que, às vezes, o melhor que você pode fazer por ele é não pagar nada financeiramente para ele, porque ele precisa, infelizmente, quebrar um pouquinho a cara para crescer e amadurecer nessa área. Eu falo isso porque Deus já falou para eu não ajudar determinadas pessoas e Deus falou exatamente isso. Dá uma ajuda. Essa pessoa precisa quebrar mais a cara para ela aprender a lidar com o dinheiro. Ela não tem maturidade para lidar com o dinheiro. Você vai dar o dinheiro e ela vai desperdiçar. Então não dê. E aí Deus já me falou isso. Mas existem pessoas que a gente sabe que estão apenas passando por um momento difícil e a gente pode ir lá e ajudar financeiramente. E a coisa mais preciosa que nós podemos dar para alguém é o tempo, né? Você está disposto a gastar o seu tempo para investir em alguém? Você está disposto a gastar o seu tempo para discipular alguém? Hoje eu vi o filme A Forja, que eu recomendo bastante. Ele tem várias lições muito interessantes. E quando o autor do filme ele foi lá na minha igreja, ele falou uma coisa que é algo que, cara, eu já vejo que é um problema da igreja há um bom tempo. E eu dou glória a Deus que eu não sou o único maluco que está percebendo isso. Mas é que a igreja hoje tem um grande problema que é o discipulado. Nós, na igreja evangélica brasileira, somos muito bons em evangelizar as pessoas. Então, pregar o evangelho e trazer as pessoas para o reino. Mas nós somos péssimos em manter. Tanto que os desigrejados hoje, eles são a segunda maior denominação do Brasil. Se os desigrejados fossem uma denominação, eles seriam a segunda maior denominação do país. E por quê? Porque as pessoas entram nas nossas igrejas e acabam saindo. E aí muitos cristãos cometem o erro de achar, não, mas aí foi maturidade deles e tal. Verdade, tem casos que foi questão de maturidade mesmo, da pessoa não querer liberar perdão, não saber lidar não saber suportar os irmãos, não querer pagar o preço. Concordo, tem casos que são assim mesmo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de dizer que todo mundo é assim, porque eu conheço pessoas que são, cara,
que amam a Deus de todo o coração. Pessoas assim que eu sei que são cristãs realmente, que creem no Evangelho. Algumas que sabem até mais de Bíblia do que eu. Mas que sofreram traumas terríveis no meio da comunhão da igreja e têm dificuldade de voltar para lá. Enfim, e aí a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, tem que respeitar o trauma que elas viveram. E um grande erro que a gente tem aqui no Brasil, aqui no Ocidente como um todo, é que nós, como temos uma tradição católica, nós viemos dos católicos, nós depois tivemos um movimento protestante e tal, então assim, nós evangélicos somos filhos dos católicos, essa que é a verdade. A igreja evangélica, ela surge num racha que houve na igreja católica, porque Lutero, enfim, e grande parte dos reformadores, eles faziam parte da igreja católica. E eles vão lá e criam esse racha e fundam as igrejas evangélicas. E porque nós viemos dessa tradição, e aí entra ainda uma coisa chamada secularização na história, que dividiu o que é sagrado do que é mundano. E aí na nossa mente, muitas vezes a gente acha que nós temos que levar as pessoas até a igreja. Igreja é instituição, né? E aí eu vou começar a usar o termo instituição para diferenciar o que é a igreja de Cristo, corpo de Cristo, de instituição. E aí nós muitas vezes achamos que evangelizar é convidar a pessoa a ir para a instituição. Seja indo para uma célula, seja indo para um templo e por aí vai. Só que isso não é evangelizar. Evangelizar é você pregar o evangelho. E é interessante que Jesus em nenhum momento disse vinde na grande comissão. Ele diz vinde em outros momentos. Vinde até mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas na grande comissão, que é a ordenança da igreja para ir pregar o evangelho a todo mundo, Jesus disse ide. E por que Jesus disse ide? Por causa do que ele disse na conversa com a samaritana. Eis que vai chegar um tempo em que a gente não vai adorar mais em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar fixo. Mas Deus vai procurar os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em todos os lugares. Então não vai ter mais um lugar fixo onde a presença de Deus se manifeste. Pelo contrário, ela vai se manifestar em todos os lugares. E muitas vezes nós estamos preocupados em levar as pessoas até a instituição, mas nós não estamos preocupados em sermos a igreja para as pessoas. Vou repetir. Eu sei que isso é meio complexo de entender, porque muita gente tem mentalidade católica e, enfim, e essa mentalidade secularista. Eu sei porque isso demorou muitos anos para ser quebrado em mim. Então, não sou melhor que você, mas Deus já quebrou isso em mim, eu espero que hoje possa começar a quebrar isso dentro da sua mente. Entenda isso, você não tem que levar ninguém para a instituição. Você tem que focar em ser igreja, ou seja, levar a igreja, corpo de Cristo, até onde as pessoas estão. Porque se você é igreja, você é corpo de Cristo, onde você está, pode se estabelecer uma igreja. Entende? Então, eu acho que se nós focássemos mais em ser igreja para as pessoas do que trazer as pessoas para a igreja, para a instituição, eu acho que o evangelho no Brasil melhoraria bastante. Eu acho que as pessoas teriam uma visão muito melhor a respeito do cristianismo. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em encher a nossa célula, encher o nosso templo, encher a nossa reunião, encher o nosso ministério e por aí vai. Nós entramos na ilusão dos números. E ainda mais com redes sociais, né? Hoje o que conta é a quantidade de seguidores que cada pessoa possui. Como se o nosso valor fosse definido pela quantidade de seguidores que nós temos. Mas de que adianta você ter muitos seguidores se você não faz nenhum discípulo? De que adianta como cristão
você ter milhões de seguidores, milhares de seguidores nas redes sociais, mas você não discipula ninguém. Você não está convivendo com ninguém, você não é o mentor de ninguém. De que adianta isso? É perda de tempo, gente. Nós precisamos ser mais igrejas. As pessoas não precisam... Cara, hoje as pessoas precisam ouvir menos de Jesus e ouvir mais sobre Jesus. Porque tem muita gente falando de Jesus e está falando um bando de besteira por aí. Um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Mas quem são as pessoas que as pessoas podem olhar e ver Jesus nelas? Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver Jesus em você? Sério, quando alguém quer saber quem é Jesus, ele pode olhar para você e aí ter um vislumbre de quem Jesus é. E por favor, não estou dizendo que você vai ser perfeito que nem Jesus era. Não, mas será que elas podem se sentir um pouco do amor que Cristo tem por elas através da sua vida? Qual a última vez que alguém disse que viu Jesus em você? Que você foi a mão de Jesus para abraçar alguém, a mão de Jesus para levantar alguém, os pés de Jesus para guiar os passos de alguém, a voz de Jesus para consolar, para edificar a vida de alguém? Ou nós vamos continuar sendo uma igreja que taca pedra em todos aqueles que não estão seguindo o Evangelho? E eu não estou dizendo que nós não temos que pregar sobre pecado, não. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer que a pessoa mude e abandone pecados, sendo que ela nem tem o Espírito Santo ainda. Porque nós só conseguimos deixar de ser escravos do pecado quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Enquanto o Espírito Santo não habita dentro de nós, todos nós somos escravos do pecado. O cristão é o único que tem a opção de escolher pecar ou não, porque nós não somos mais escravos do pecado. O não cristão não tem nem noção que ele está pecando muitas vezes. Ele vai lá e faz o que é errado e muitas vezes ele não tem nem noção que é errado. E aí quando o Evangelho vem e abre a nossa mente, e aí por isso que todo mundo que se encontra com Deus, a primeira palavra é ai de mim, porque o Evangelho faz isso. Ele vai e abre a nossa mente e nos mostra, meu Deus, olha só quanto eu estou errado com Deus. Olha quanta coisa eu tenho que melhorar. E graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque me dá a oportunidade de ser uma nova criatura e deixar tudo que eu fiz no passado para trás e agora tentar viver melhor e ser um ser humano melhor do que eu era antes. Completamente diferente de quem eu era antes. E a questão é, as pessoas têm visto Jesus em você? Você tem sido Jesus na vida de quem? Qual foi a última vez que você pagou a dívida do pecado de alguém? Qual foi a última vez que você pagou o preço do pecado de outro, simplesmente por amor a outro? Qual a última vez que você sentiu a dor de outra pessoa que não tinha nada a ver com você, mas você escolheu sentir a dor daquela pessoa? Pessoa que talvez você nunca viu na vida, mas que você ouviu a história e você começou a orar por essa pessoa. Você começou a interceder. Eu vejo as cenas de guerra que acontecem, essas guerras absurdas estão acontecendo. E eu acho engraçado que cristãos defendem o Estado de Israel, né? Como se Israel, tipo assim, ah não, atacaram eles, então eles têm que retribuir o mal com o mal. Vai lá e taca a bomba também e não importa quantas pessoas vão morrer. Eu falo, gente, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que apoia qualquer Estado? E eu não estou dizendo que as pessoas que estão atacando Israel estão corretas, não, elas estão erradas também. Mas retribuir o mal com o mal não vai resolver o problema. Afinal, quantas guerras nós temos até hoje? Uma vez me perguntaram, Bruno, você é contra a guerra de Israel, o que Israel está fazendo lá, não sei o quê. Tá, e você acha que esse problema vai ser resolvido como? Chegando lá e ajudando as pessoas? Eu falei, como assim, cara? Se a gente ajudar, aí que não vai mudar o problema. Eu falo, na primeira geração, não. Mas se Israel pegasse todo esse dinheiro que ele está gastando com bombas e ele pegasse e começasse a investir, fazendo obras sociais nesses países, em 2, 3, 4 gerações, o ódio acabaria.
Porque ninguém odeia quem cuida da pessoa. Ninguém odeia quem te dá um emprego, quem te dá condições dignas, quem te dá alimentação, quem te dá saúde. Ninguém odeia. Mas é muito mais fácil tacar bomba. Dá muito menos trabalho. Porque amar e transformar as pessoas através do amor dá muito mais trabalho, mas é permanente. Agora, retribuir o mal com o mal é moleza, gente. Entenda, os seus inimigos só podem ser mudados se você amá-los. Porque se o teu inimigo te faz mal e você retribui o mal com o mal, o ódio que ele tem por você só vai aumentar. E aí ele faz um novo mal contra você. E aí você faz um novo mal contra ele. E aí ele faz um novo mal contra você, você odeia mais ele. Ele faz um novo, você vai lá e faz um novo mal contra ele odeia você mais ainda e vocês ficam nessa o resto da vida. Agora, quando o teu inimigo te faz mal e você faz o bem, aí ele fica com raiva, porque como assim eu te fiz mal e você tá me fazendo bem? Aí ele faz mal de novo. Aí você vai lá e faz o bem de novo. Como assim? E aí ele começa a pensar, cara, peraí, será que eu tô certo em realmente fazer um mal para essa pessoa? Olha o bem que ela me faz. Você no mínimo faz seu inimigo pensar. E aí quem sabe esse que era inimigo possa virar inimigo. Não é isso que Jesus fez conosco? Quantas ofensas nós fazemos contra Deus, quanto mal nós fazemos contra Deus. Não que a gente possa afetar Deus com o nosso mal, não é isso. Mas todo mal que nós fazemos é uma ofensa a Deus. E mesmo assim Deus foi lá, tá bom, você está me fazendo mal? Beleza. Morri aqui na cruz por você. Cara, esse gesto é tão constrangedor, que nós que éramos inimigos de Deus, agora queremos ser amigos dele. Não apenas amigos, mas nós queremos ser filhos dele. Nós sentimos orgulho de ser chamados filhos de Deus. Esse cara que nós odiávamos. Simplesmente por quê? Porque ele agiu com amor com a gente. Será que não é assim que nós deveríamos agir com os outros? Será que essa pessoa que te odeia tanto, se você agisse com amor, será que isso não mudaria a situação? Gente, a arma que Deus nos deu para vencer qualquer mal é o amor. Só que o amor, tudo sofre. E a gente não quer sofrer, né? A gente não quer pagar o preço. Esse é o problema. Então o problema não é o mal que o outro nos faz, o problema é que a gente não quer pagar o preço de amá-lo apesar disso. Porque o objetivo do mal não é nos fazer mal, como o pastor Neil Garreto sempre fala. O objetivo do mal não é apenas nos fazer mal. O objetivo do mal é nos tornar a imagem e semelhança dele. Ou seja, o objetivo do mal é te fazer o mal para que você venha ser mal e faça o mal. Só que aí quando você vai lá, recebe o mal e faz o bem, cara, você simplesmente venceu o mal. A única forma de vencer o mal é fazendo o bem, mesmo que não justifique. Isso é agir com graça. Gente, o que governa esse universo, graças a Deus por isso, é a graça, não é a justiça. É a graça, a justiça de Deus é baseada na graça. A coisa mais injusta que aconteceu no universo foi Jesus morrer na cruz. Ele não merecia, mas ele escolheu agir com graça. E ele espera que nós, como cristãos, venhamos agir com graça também. E a pergunta que fica é, com quem você tem que agir com graça hoje? Quem está te fazendo mal? Ou então fez mal a alguém que você gosta e que você não está disposto a pagar o preço? Que preço você precisa pagar? Então, como eu já estou chegando aqui quase aos 50 minutos já, como eu sempre falo, ouvir um podcast é muito bom, ouvir uma pregação melhor ainda, mas não existe nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Então, vai para o quarto agora, pergunta para Deus, Deus, quem é que eu tenho que retribuir o mal com o bem? Quem é que me fez mal que eu tenho que retribuir com o bem?
Quem é que está passando, qual é o irmão que está passando por uma dificuldade, algum problema, que eu preciso ir lá e pagar o preço, mesmo que não fui eu que fiz a ofensa? Quem é que o Senhor espere que eu seja Jesus? Quem o Senhor quer que eu seja Jesus hoje para alguém? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu seja Jesus hoje para ela? Qual é a atitude que o Senhor quer que eu tome? Para quem está precisando do meu abraço, da minha palavra, do meu ouvido, da minha compreensão, da minha empatia? Quem o Senhor quer me usar para abençoar? Então, vai lá pro quarto, faz isso. Vamos parar de ir pro quarto só para ficar pedindo as coisas para eu. Deus, porque eu estou precisando disso, porque eu estou precisando daquilo, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não. Vamos fazer diferente. Vamos pro quarto perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quem o Senhor quer que eu abençoe? Porque Deus te chamou para ser bênção e não para receber bênção. Para de ficar correndo atrás de bênção. Vai ser uma bênção. Pede para Deus, vai pro quarto agora e pede para Deus, Deus, cara, cancela as bênçãos que eu enviar. Me transforma numa bênção. Porque essa é a maior bênção que eu possa receber. Então, fala com ousadia essa oração. Eu duvido que a maioria dos cristãos vai querer fazer essa oração. Deus, não precisa me dar bênçãos. Faz de mim uma bênção. A última vez que você orou isso, você realmente está disposto a abrir mão das suas bênçãos para ser bênção na vida de alguém? Enfim, vai lá pro quarto, que eu acho que você já tem bastante coisa a conversar com Deus, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus continue te abençoando e que você possa ser uma bênção.